Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Vini Weiner e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Por Dentro do Jogo. Nosso 7º episódio, nossa 7ª semana seguida, com a nossa live aqui de sexta-feira ao meio-dia, para a gente poder comentar juntos o que está rolando de melhor no futebol nacional e agora principalmente no futebol internacional, já que está rolando a Euro, está rolando a Copa América, então você já sabe, essa live aqui vai estar mais do que recheada, tem bastante conteúdo sobre diversos assuntos. Antes da gente começar com mais essa live em mais uma semana, eu queria já poder contar com o seu like. Vamos, assim como nas outras semanas, tentar chegar à marca de 200 likes antes da gente encerrar a transmissão. Se você for novo por aqui, se inscreva também para sempre receber as novidades e você vai ver ao longo da live o quanto é importante você me acompanhar no meu Instagram, @ViniWeinerCanal. Sempre vou pedir para a produção deixar aqui uma hora ou outra na tela, porque lá, semanalmente, eu abro uma caixinha de perguntas para que vocês possam deixar as suas opiniões sobre temas polêmicos. Então você aparece aqui, eu falo o seu nome e falo também a sua opinião. Leio aqui para todo mundo poder acompanhar. Hoje, por exemplo, a gente vai falar muito de Euro, vamos falar sobre a Inglaterra, que está decepcionando de uma maneira geral, tem mercado na bola, então vem comigo. Vou preparando os primeiros assuntos enquanto vocês vão entrando e vão deixando também os seus likes, beleza? Eu acho até justo a gente começar falando da Euro. A Euro é um assunto que realmente está mais em alta. E ontem, no caso, na quinta-feira, a gente teve o jogo mais aguardado da primeira fase. Para alguns, o jogo mais aguardado será entre França e Holanda, e para outros, o jogo mais aguardado era entre Espanha e Itália. E no confronto entre Espanha e Itália, quem se deu melhor foi a Espanha. Venceu por 1-0, com um gol contra, mas quem viu o jogo pôde ver qual é o nível de força da seleção da Espanha para a Euro. Eu, particularmente, acho que a Espanha está tranquilamente favoritas, junto com a Alemanha, junto com a França. Eu acho que a Espanha está com um volume de jogo muito legal, e não é mais só aquilo de a Espanha tocar a bola, não. A Espanha tem horas que trabalha bem a bola mesmo, porque tem muitos jogadores técnicos, só que eles têm dois jogadores que são muito diferenciados. E acaba que fica mais gostoso você ver o jogo da Espanha assim também. Que no caso tem o Yamal de um lado e o Nico Williams de outro. E é justamente o Nico Williams que eu queria destacar aqui com vocês, porque em geral a gente sempre fala do Yamal, que é um prodígio, só 16 anos e já joga bola demais. Só que o Nico Williams ontem arrebentou contra a Itália. Ele acabou fazendo de Lorenzo ter pesadelos. Jogou muito mesmo e ontem acabou não só fazendo um gol por detalhe, porque ele finaliza uma bola, ela pega no travessão, mas assim, gostei muito do jogo do Nico Williams e não é à toa que o Barcelona quer contratá-lo para a próxima temporada. É um jogador assim, muito acima da média. Então acho que a Espanha vem forte para brigar pelo título. A Itália, que é a atual campeã, eu já enxergo muito mais como um possível azarão. Eu acho que em relação a outros anos, o time da Itália se enfraqueceu bastante. Falando ainda sobre Euro, ontem teve também a Inglaterra em campo, enfrentando a Dinamarca. E a Inglaterra, mais uma vez, decepcionando. Tanto que a gente vai falar sobre isso mais adiante também, quando eu for ler as opiniões de vocês do nosso Instagram, da nossa caixinha de perguntas. Então a Inglaterra ontem enfrentou a Dinamarca e apenas empatou em 1-1. Gol marcado por Harry Kane. E o que chama a atenção é que a Inglaterra tem muito cara bom de bola. Vários jogadores, inclusive, que encerraram agora a última temporada europeia pelos seus clubes, jogando demais. Você pega, por exemplo, o que o Bellingham estava fazendo no Real, o Kane no Bayern, o Foden no City. Todos esses caras que eu tô falando, eles estavam sendo cotados para brigar pela bola de ouro. Aí eles vão para a seleção, onde eles se juntam, vão unir forças e as coisas simplesmente não acontecem. E outra coisa que acabou chamando muita atenção foi o fato de Cole Palmer, meio atacante que joga no Chelsea, mais uma vez não ter saído do banco de reservas. Gareth Southgate, técnico da Inglaterra por alguma razão, mais uma vez não usou um jogador de muita qualidade e que poderia ontem ter mudado o cenário do jogo. Então, a Inglaterra, que para muitos era a favorita no papel, em campo pelo menos, não está comprovando isso. E mais adiante a gente vai aprofundar um pouquinho nessa situação da Inglaterra. Eu quero falar sobre uma estatística muito legal que pode acontecer nas próximas rodadas, nos próximos dias. A Alemanha tem 2 jogos até o momento, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento, e tá todo mundo acompanhando com muita atenção esses jogos da Alemanha, porque são os últimos jogos da carreira, vitoriosa inclusive, de Toni Kroos.
O meio-campo alemão já anunciou a sua aposentadoria precoce aos 34 anos e está agora fazendo suas últimas partidas. E antes de ele pendurar as chuteiras, ele pode bater um recorde do Xavi. Xavi, que na última temporada foi técnico do Barcelona, quando jogava profissionalmente, todo mundo sempre soube que era um cara que tinha um passe muito preciso, participava muito do jogo. Então acabou que, numa dessas, disputando a Euro de 2012 pela seleção da Espanha, o Xavi atingiu a marca de 131 passes trocados em uma partida, que é um recorde num jogo de Euro. Ele acabou fazendo isso no jogo entre Espanha e Irlanda. Então ele deu 131 passes. Só que agora o recorde dele está em risco, porque o Toni Kroos está tendo várias boas atuações com a Alemanha, também participando muito do jogo, ele que também tem um passe muito preciso, e agora, nessa última rodada, ele já quase, pelo menos, igualou o recorde do Xavi. O Xavi teve 131 passes corretos. Agora, no caso do Kroos, ele teve 126, então ele ficou a 5 passes de igualar a marca do Xavi. Como a Alemanha já passou de fase, ele vai ter pelo menos aí mais 2 partidas para tentar buscar esse recorde, que para ele encerrar a carreira, com certeza, seria muito gratificante e muito significativo. Porque seria um recorde que seria batido depois de 12 anos de ser estabelecido. E outro, não é um jogador qualquer que estabeleceu isso. Foi o Xavi, que era craque demais. Eu, particularmente, sempre fui muito fã. Além da Euro que está rolando, ontem também começou a Copa América. E a Argentina, a atual campeã da Copa América, da finalíssima, da Copa do Mundo, estreou com o pé direito, vencendo o Canadá. Mas o que eu queria destacar aqui nem é a vitória dos argentinos, e sim uma declaração dada pelo seu capitão, pelo seu grande líder e craque, Lionel Messi. O Messi concedeu uma entrevista onde ele comentou um pouquinho sobre a situação da Argentina nessa Copa América, a questão do favoritismo. O Messi já disse por mais de uma vez que fica muito chateado pelo fato do Neymar não jogar, não representar a seleção brasileira, mas reconhece que mesmo sem o Neymar, o Brasil ainda é favorito. Mas o que eu queria pontuar aqui foi a declaração que ele deu, falando sobre ele considerar realmente a Argentina hoje número 1, os melhores. Ele deu a seguinte declaração: hoje podemos dizer que somos os melhores, porque somos campeões mundiais. Mas isso não nos faz acreditar que vamos vencer esta Copa América caminhando. Então o que ele quis dizer? Que ele reconhece sim o favoritismo da Argentina, que vem de títulos, vem de bom momento, boas atuações. Porém, ele entende também que não adianta de nada a Argentina jogar com o que fez no passado. Tem que jogar bola de novo nessa Copa América se quiser conquistar o bicampeonato. Agora vamos saltar um pouquinho desse assunto de Euro, de Copa América, e vamos falar um pouquinho de mercado da bola. Tem atualização tanto do futebol internacional quanto também do futebol nacional. E vamos começar com notícia fora do país, que envolve um brasileiro que todo mundo conhece. O volante Casemiro. Esse Real Madrid, figurinha carimbada da seleção, porém que no Manchester United nunca justificou talvez o valor da sua contratação. O Casemiro, que para muitos estava acabado, tinha que jogar na Arábia Saudita por até estar supostamente acima do peso, ele pode acabar jogando por outro gigante europeu na próxima temporada. Afinal, segundo informação do jornalista Fabrício Romano, o Casemiro interessa simplesmente ao Bayern de Munique. O time alemão, inclusive, já teria realizado 2 sondagens por ele nessas últimas semanas. Para ele pode ser até muito bom. Hoje eu enxergo que o Manchester United, apesar de vir melhorando o seu elenco, não está entre as principais forças da Inglaterra. A gente tem que ser justo. Hoje o City está bem à frente, o Arsenal está à frente, o Liverpool também. Ele sair de um Manchester United para ir para um Bayern seria um salto de qualidade. Ia jogar também com companheiros melhores. Harry Kane, Jamal Musiala, Thomas Müller. Então para ele, se ele fizer esse movimento no mercado, pode ser muito bom para a carreira dele. Lembrando que o Casemiro já tem 32 anos. E falando também sobre o meio-campista, mas agora ligando para o futebol brasileiro, eu queria falar do Wallace. Vocês se lembram do Wallace? Comentem aí no chat se vocês se lembram do Wallace. O Wallace, há muito tempo atrás, há praticamente 10 anos atrás, ele surgiu muito bem no Grêmio. Era um volante que tinha boa chegada, bom passe, era um bom marcador. Ele foi até medalha de ouro com a seleção brasileira em 2016 no Rio de Janeiro. Ele cedo acabou indo para o futebol europeu, jogou muito tempo na Alemanha, né, Hamburgo, Hannover, e hoje ele está na Udinese da Itália. E ele interessa a vários times ainda para a sequência de 2024. No Brasil, informação já do UOL é de que tem 2 interessados muito claros.
O Cruzeiro, que é um time que agora está se posicionando no mercado de maneira mais agressiva, com a chegada do Pedrinho e a volta do Alexandre Matos. E outro time que também tem interesse nele é o Corinthians, que vocês sabem, está passando por um momento complicado, está com dificuldade de vencer e entende que precisa qualificar o seu elenco. Então, Cruzeiro e Corinthians disputam agora a contratação do Wallace, que no futebol europeu interessa também ao Rennes da França. E aí fica aqui até um aviso, porque já saiu na imprensa italiana que a Udinese tem alguns termos já, algumas condições para negociar o Wallace. Não é um jogador intocável, não. Eles topam negociá-lo por 8 milhões de euros e estão dispostos a parcelar uma eventual venda do Wallace em até 6 vezes. Então, tanto para o Corinthians quanto para o Cruzeiro, pode ser uma boa opção. Quem se lembra dele vai entender o que eu tô falando. Ele no Grêmio era um volante assim que tinha muita força física, mas não era aquele cara brucutu, só marcador. Não, saía bem pro jogo também, tinha bastante qualidade. Então nós vamos encerrando essa primeira parte com as notícias, com as atualizações. E agora eu quero falar sobre os momentos conturbados de dois gigantes que estão na zona do rebaixamento. Eu quero falar do Corinthians e também quero falar do Fluminense. Mas antes da gente partir para esse tópico, eu queria novamente reforçar o pedido pelo seu like nessa transmissão, para a gente tentar bater 200 likes antes da transmissão chegar ao fim. A gente está aqui toda semana, virou um compromisso, eu estou aqui, vocês estão comigo, então deixa o like, porque incentiva muito e também você vai entregando a transmissão para outras pessoas que podem vir a gostar. Agora sim, vamos falar de Corinthians e Fluminense, começando com o Corinthians, já pegando o gancho que nós estávamos falando do Wallace, para falarmos do Timão. O Corinthians, nessa semana, acabou amargando mais uma derrota. Perdeu fora de casa para o Internacional por 1-0 com um golaço do Wesley. E chama a atenção o fato de o Corinthians não conseguir vencer nem nos seus domínios. Por exemplo, no final de semana passado, recebeu o São Paulo, também não conseguiu vencer. Chegou a fazer uma vantagem legal contra o Atlético Goianiense no meio da semana passada, abriu 2-0, cedeu o empate. Então, assim, o Corinthians tem tido grandes dificuldades de segurar resultado, de conseguir fazer 3 pontos em casa. Isso é preocupante porque o campeonato vai passando e é o que eu sempre digo aqui. Para o time pequeno, ele ficar na zona de rebaixamento é normal. Para o time grande, é uma pressão absurda. Ainda mais o Corinthians, que tem vários problemas além do futebol, além do campo, além das 4 linhas. Então, momento conturbado. Aí fica o questionamento. Esse time do Corinthians tem qualidade, tem fôlego para poder depois se recuperar? Sinceramente, eu acho que o Corinthians precisa de pelo menos 2 reforços pontuais urgentemente. Se o Corinthians quiser jogar até o final do campeonato com as peças que tem, pode acabar tendo sérias dores de cabeça, na minha opinião. Eu acho o time do Corinthians, em alguns setores, bem limitado. E ainda mais agora que o Carlos Miguel tá indo embora, o Corinthians perde um baita goleiro, que, sendo sincero, evitou o Corinthians de ser derrotado pelo Atlético Goianiense e pelo São Paulo agora na semana anterior. Então o Corinthians poderia estar vindo agora de derrota para o Inter, derrota para o São Paulo e derrota para o Atlético Goianiense se não fosse pelo Carlos Miguel. É interessante o Corinthians já começar a abrir o olho. E o mesmo vale para o Fluminense, que está tendo uma situação pior. Nesse momento, nessa transmissão, o Fluminense é o último colocado do Brasileirão. Time que até 6 meses atrás estava disputando o Mundial de Clubes contra o Manchester City. É o atual campeão da Libertadores. E no caso do Flu, eu enxergo que é um elenco que tem qualidade, porém, vários jogadores envelhecidos, um sistema de jogo que não está mais casando, essa saída de bola do Diniz, que todo mundo sabe que sempre foi arriscada, tem falhado muito, existem muitos erros individuais, o próprio goleiro Fábio, que é um ótimo goleiro, mas com os pés tem deixado a desejar. Então o Fluminense nesse campeonato de 10 jogos, ganhou apenas um, ganhou do Vasco. E isso está refletindo, por exemplo, no Germancano, que sempre foi um grande artilheiro, estava entregando aí 30, 40 gols por temporada. E em 2024 ele tem só 5 gols. E o porquê disso? Porque a bola não chega mais. O time não consegue sair de trás. Hoje qualquer time que tenha uma parte física minimamente boa vai conseguir pressionar o Fluminense lá em cima e evitar que eles saiam tocando. Então, tanto o Corinthians quanto o Fluminense precisam de bastante atenção. Essas próximas rodadas vão ser decisivas, porque aí você começa a entender se o time vai conseguir reagir no campeonato ou não. Já passamos da metade do primeiro turno. Isso tem que ser comentado também. Queria saber o que vocês acham. Corinthians, Fluminense, vocês enxergam que algum deles tem chances reais de jogar a Série B no ano que vem? Vão colocando aqui no chat enquanto eu vou abrir aqui o nosso Instagram para poder ler as opiniões de vocês sobre a polêmica, talvez, do momento,
que é por que a seleção da Inglaterra não joga bem, não dá os resultados esperados, mesmo tendo um bom elenco. Então vou pedir até a ajuda da produção para que coloquem aí qual foi a pergunta que eu fiz, para eu poder pegar também as opiniões de vocês. É o seguinte, o story era esse aqui, ó. Produção, me ajuda por favor. Por que a Inglaterra não consegue resultado, mesmo com bons jogadores? Vou pegar as melhores respostas para nossa live de amanhã, meio-dia no YouTube. Normal. Aí aqui, tivemos até uma unanimidade. Acho que foi até a primeira vez que eu pego as opiniões de vocês e todo mundo pensa igual. Todo mundo colocou a culpa da Inglaterra não jogar bem, não dar os resultados esperados no técnico, Gareth Southgate, que para muitos já tinha que ter saído da seleção da Inglaterra depois da eliminação para a França na Copa de 22 no Catar. Então vamos lá, vamos entender o que cada um de vocês está pensando. Começando com o Nando FD752. A produção vai colocando na tela e um abraço para o Nando. Ele escreveu de maneira objetiva, por causa do técnico. O Alisson Crispim, mesma linha, e ele inclusive sempre está participando aqui das nossas lives. Ele escreveu: precisa de um técnico de qualidade para a calma do ambiente. Faz sentido também. O Luiz.André escreveu: pelo fato dos jogadores não terem entrosamento nesse elenco e a tática da Inglaterra ser muito travada. Aqui eu faço até uma observação além. Claro, o técnico faz a diferença, mas os próprios jogadores é diferente. Imaginem, por exemplo, o Foden no Manchester City. Ele passa a temporada inteira treinando com o Haaland, treinando com o De Bruyne, então existe ali um nível de entrosamento, um nível de intimidade. Você vai para a seleção, você vai ali disputar uma competição importante com jogadores que ao longo da temporada você nem vê. Por exemplo, o Foden com o Bellingham. Só vão se ver na data FIFA. Então existe também essa falta de entrosamento que é muito clara. Eu acho que aqui ele fez uma colocação interessante. A tática é muito travada, a Inglaterra é muito travada. É um time que não consegue ir para frente. Mesmo tendo alguns jogadores de boa qualidade individual, boa velocidade, o time simplesmente não anda. E isso é muito bizarro. O Rafael Brito 0112 escreveu: por causa do técnico e também dos estilos, esquemas de jogos. E não é culpa do Kane. Interessante também. Vocês podem ver que está todo mundo indo na mesma linha. Ou seja, a Inglaterra teria que trocar de técnico para ontem se dependesse de vocês. O Danilo Miguel PM escreveu: o técnico não é tão bom no estilo tático. Então, parece que depois da Euro, se de fato a Inglaterra fracassar, não entregar os resultados que todo mundo espera, que é um título depois de tantos anos, talvez chegue ao fim a era Gareth Southgate. E o último que eu separei aqui é o Gabriel Fagner. Escreveu até dando uma alfinetada além. Técnico medíocre, como Southgate. E o mesmo problema que Portugal tinha há uns anos atrás, quando Portugal tinha Fernando Santos. Vendo até então semelhança de trabalhos. E de fato, Portugal tem há alguns anos bons jogadores e o Fernando Santos não fazia essa seleção jogar bem. Acabou indo embora e hoje eu já vejo Portugal mais ofensiva, jogando um futebol mais vistoso. Talvez que a Inglaterra seja essa questão de ajuste técnico mesmo. Porque peça, não tem como você me falar que um time que tem Bellingham, Kane, Palmer, é um time ruim. Não tem como. É um time que tem qualidade. Mas quem vai fazer esses caras jogar? É um ponto muito, muito relevante. Então agora é o seguinte. Semana que vem, você quer aparecer aqui, quer que eu fale sua opinião também, mande um abraço pra você? Me siga agora no meu Instagram. Produção, coloca aqui pra galera. @ViniVainerCanal. Assim, sempre um dia antes da live, quando eu postar a caixinha de perguntas, você vai conseguir interagir e deixar a sua opinião também. Agora vamos falar sobre os jogos do final de semana, jogos de destaque. Começando pelo Brasileirão. Sábado. No sábado tem Grenal. Grêmio e Internacional às 5h30. Baita jogo. E times que estão em situações parecidas. Ficaram muito tempo sem conseguir treinar. Tiveram familiares, amigos afetados por conta de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tiveram suas estruturas prejudicadas. Então esse primeiro encontro deles, depois de tudo que aconteceu, vai ser muito simbólico. Baita jogo. E claro,
quando a gente fala dos jogos de destaque aqui, a gente conta com o apoio da Bet365, casa de apostas parceira do canal, que tem bastante credibilidade. Lá você consegue depositar e sacar via Pix, e você vai ganhar agora um bônus de boas-vindas se você se cadastrar pelo primeiro link da descrição e usar o cupom VINI365 para você apostar na Euro, na Copa América, no Brasileirão, lembrando que é destinado apenas para maiores de 18 anos. E para esse jogo, para esse Grenal, as odds estão aí. 2,90 para a vitória do Grêmio, 3,10 empate, 2,60 para a vitória do Inter. Aí ainda no sábado a gente vai ter Euro, Turquia e Portugal, baita jogo. Frente a frente, Arda Güler e Cristiano Ronaldo. Para esse jogo, 5,50 odd para a Turquia, 1,57 odd para Portugal. Quando for no domingo, tem Brasileirão, Copa América e Euro. Falando primeiro do Brasileirão, 2 jogos que na minha opinião estão em destaque. Fluminense e Flamengo, Fla-Flu, com o Flamengo voando e o Fluminense mal. E tem Atlético Paranaense e Corinthians. Atlético bem pra caramba e o Corinthians mal. Para esse jogo, as odds estão aí também. No caso do jogo do Atlético com o Corinthians, 1,72 pro Furacão, 5,25 vitória do Corinthians. Fla-Flu, pagando 4 para a vitória do Fluminense e 1,90 para a vitória do Flamengo. E aí, falando de Copa América, tem Uruguai e Panamá. Uruguai que chega como uma das favoritas ao título agora da Copa América. Claro que como favorita, odd 1,33 para a vitória de Luizito Soares e companhia. E aí, na Euro, temos Toni Kroos e companhia fechando a primeira fase. Suíça e Alemanha, claro, com a Alemanha, 1,70. Menor odd. 1,70 para a Alemanha, 4,75 para a Suíça. Então você que gosta de apostar, a Bet365 te dá toda a segurança e também todas as condições. E eu queria saber os palpites de vocês também para essas partidas, principalmente para os clássicos. Flamengo e Fluminense, Grêmio e Inter. Então, assim, fim de semana recheado para quem gosta de ligar a TV e passar o dia inteiro acompanhando futebol. Claro que com certeza esse é o meu caso. Então, galera, vamos chegando ao final de mais uma edição do Por Dentro do Jogo. Como eu disse, nosso 7º programa seguido. Não estamos falhando nenhuma semana, graças também ao apoio de vocês e da Bet365. Se você tiver gostado da transmissão de hoje, não esqueça do seu like, é muito importante. Se inscreva também, compartilhe e me acompanhe no meu Instagram, @ViniVainerCanal, para você poder ter a chance de participar da caixinha de perguntas na semana que vem. Beleza? Então, galera, lembrando que mais tarde tem outro vídeo, um vídeo especial falando da base do Palmeiras. Espero que vocês vão curtir e desejo a todos vocês um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui!